Olá, muito boa tarde, estamos chegando. Pedro Mariano, hoje é sexta-feira, o seu dia preferido. Cerveja. Com muita moderação, a gente pede licença para ficar juntinho de você nessa primeira sexta do ano de 2013. Você que é nosso convidado, para lá de convidado para participar do nosso programa, né? E a gente sempre começa o programa dando aquele toque para você dar uma chacoalhada na sua vida, né? Para a gente dar uma melhorada. Às vezes escutar é bom. Se você perdeu alguém, aí vai o toque, que as pessoas ao longo da vida, quando eu digo perder, perder de briga, alguma coisa assim. Algumas pessoas ao longo da vida, elas vão acabar te decepcionando. Algumas com algum propósito, ou seja, algumas te decepcionam de propósito, mas outras fazem isso sem querer. Agora, quem escolhe sofrer ou superar cada uma dessas decepções, aquilo que fizeram para você, não é aquela pessoa que te decepcionou, aquela pessoa que te magoou, é você. É você que tem que superar tudo isso. Porque ela fez, ou de propósito ou não. Mas a superação disso não depende dela, depende de você. Só que muitas vezes a gente precisa de ajuda para superar algum tipo de problema. E é justamente esse o nosso bate-papo de hoje aqui no Falando Nisso. A gente já falou sobre isso uma vez, muita gente ligou pedindo para que ele retornasse, especialmente de São Paulo, para estar aqui com a gente. Para vocês terem uma ideia, no mundo inteiro existem 9 mestres de cabala egípcia e ele é o único aqui no Brasil. E o que é a cabala egípcia? Como é que ela pode, por exemplo, nos ajudar no destino, ajudar com que a gente não se decepcione tanto na vida, como foi a mensagem aqui do Falando Nisso? Ele está aqui para te ajudar, para nos orientar. Gilberto Baccaro, obrigada, viu, Gilberto? Mais uma vez, meu querido, por estar aqui com a gente. Gilberto que veio cedinho de São Paulo, ficou batendo um papo aqui com a gente, gostoso. Bom, antes das pessoas ligarem, eu só quero pedir o seguinte, a gente vai orientar você o que é a cabala egípcia, de que forma que ela pode orientar o seu destino, de que forma que ela tem a influência na sua vida para que você possa fazer sua consulta ao vivo. Afinal de contas, o que é, Gilberto? A cabala egípcia, o maior objetivo dela é fazer com que a pessoa se conheça profundamente, consequentemente a família e os problemas que envolvem a família. Que aqui, dentro de uma cultura espiritualista, nós chamamos de karma ou destino. É fazer com que a pessoa entenda profundamente qual é o destino, a missão e o karma. Agora, dentro da cabala egípcia, antes da gente atender já uma pessoa que está na linha, não adianta perguntar assim, eu quero saber sobre o dinheiro, eu quero saber sobre o amor. É um conjunto, através da data de nascimento dessa pessoa, é isso? Exatamente. O que acontece? Quando a pessoa faz uma pergunta, nós estamos indo no efeito da questão. A consulta é para ver exatamente o motivo, a razão, o que gerou aquilo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem problemas financeiros, por quê? Por que nada dá certo Nada na vida certo. financeira Então, uma dela? pessoa que deve 90 mil reais, nós damos 100 mil reais na mão dela, acaba e ela não consegue pagar as contas. Entra dinheiro na família e as pessoas continuam com problemas financeiros. Relacionamentos, muitos relacionamentos perdidos na família, que não dão certo ou não conseguem um relacionamento. A questão de pessoas dependentes de álcool e droga. Tudo isso existe uma razão de ser. E é a razão de ser que a cabala procura mostrar para a pessoa corrigir. Então, pegamos um dependente químico e pomos numa clínica. Nós estamos tratando o efeito da droga, mas não a causa. A causa, às vezes, está num trauma com até 1 ano de idade. Olha só. Entendeu? Eu peguei um caso em que o garoto viu uma cena entre o pai e a mãe, uma briga. Ele tinha 2 anos, ficou guardado no inconsciente. Na adolescência isso afloresceu e ele partiu para algo tão violento. E a cabala, ela mostra exatamente o trauma. E como corrigir isso? Como corrigir.
Nossa, olha só que coisa interessante. Quer dizer, a gente vai tirar de você, a Cabala procura tirar de você aquilo que está bloqueando a sua vida, né? Vamos ver quem está na linha. Muito boa tarde. Boa tarde, Sal. Oi, você está falando de que cidade? Taubaté. Você quer conversar com o Gilberto? Isso. Diga lá, meu querido. Como ele falou, é muito complexo, né? A gente não pode colocar um ponto específico. Como é que ele poderia fazer uma orientação, no meu caso, por data de nascimento, alguma coisa? O que está pegando assim? Qual que é a coisa que mais está pegando na sua vida? Saúde. Está com a saúde. A data do seu nascimento? É 4/7/66. 4/7/66. 66. Ok. A saúde também a Cabala consegue detectar? Consegue. Vamos entender o seguinte: se o rapaz está com problemas, é porque está tendo uma manifestação karmática física. E isso normalmente vem através de um karma da família do pai. Dele. Então é a repetição do destino compulsivo. Se essa pessoa ele está com problemas no tórax, o cuidado tem que ser maior. Por quê? Porque o karma de corpo dele é no tórax, é toda essa região. Pulmão, coração, circulação. Não significa que ele não conseguirá uma cura. Conseguirá, só que será um pouco mais trabalhosa e terá que ter um pouco mais de cautela no tratamento. E através da data de nascimento, por exemplo, se ele fizesse uma consulta inteira, ele saberia como livrar, pelo menos amenizar esse karma da saúde. Porque, veja bem, no budismo, nós falamos o seguinte, que antes de adoecermos na matéria, nós adoecemos no espírito. Então, o que acontece? Precisa ir na causa do problema. E eliminou a causa, eliminou o efeito, consequentemente elimina todas as compulsões. Ok, então tá aí a dica para você, meu querido. A Camilinha vai colocar durante o programa os contatos do Gilberto para você conversar com ele, tirar a sua dúvida, tá? E ele continua aqui a gente, mas vamos para as notícias da redação? Eu vou começar essa notícia fazendo assim, ergue é para essa notícia. Condenado e cassado no processo do Mensalão, José Genuíno assumiu ontem, quinta-feira, o mandato de deputado federal em Brasília. Mariana, não, esquece. Bom, mas o cargo está ameaçado, menos mal, por causa da sentença do do Supremo Tribunal Federal. Vamos dar uma olhadinha na reportagem do Valteno de Oliveira. 15 deputados federais tomaram posse, mas só um chamou a atenção. José Genuíno, condenado a 6 anos e 11 meses de prisão por corrupção e formação de quadrilha. Ele é o segundo suplente e assumiu a vaga de um parlamentar que virou prefeito. Depois da cerimônia, Genuíno falou com a imprensa. Disse que não estava constrangido ao assumir o mandato depois de condenado. Me sinto confortável porque eu estou cumprindo as regras, a Constituição e as normas do meu país. Além da minha consciência serena de inocente, eu estou cumprindo aqui o dever constitucional e legal como deputado federal. O petista pretende exercer o mandato enquanto a sentença do julgamento do Mensalão não for publicada e prometeu respeitar a decisão do Supremo. Como democrata, o meu dever é respeitar as decisões dos poderes constituídos. Assim que o Supremo publicar o acórdão, que é a decisão final do julgamento do Mensalão, José Genuíno pode ter que deixar o mandato e ir direto para a prisão em regime semiaberto, ou seja, passa o dia fora, mas dorme na cadeia. O próximo presidente da Câmara vai definir como se dará a perda dos mandatos de Genuíno e dos outros 3 parlamentares condenados pelo STF, Valdemar Costa Neto, Pedro Henri e João Paulo Cunha. Nós sabemos que no mês de março, que no mês de abril, assim que o julgamento, o resultado for proclamado, assim vencida a fase de recurso, a Câmara irá se reunir com a nova mesa diretora, com o novo presidente, para tomar a decisão. É muito engraçado, né? Você vai prestar um concurso público, eles pedem uma capivara do tamanho de um bonde, que se você tiver isso aqui, você não pode prestar o concurso público. Agora, como é que um cidadão toma posse de deputado federal sendo... Pedro Mariano? Chupou o papo, porque senão vão tirar o programa do ar. Bom,
A gente falou ontem, olha só, eu estava parecendo o Gilberto Bacaro ontem aqui. Falei das chuvas, né, que o dinheiro que foi totalmente enviado para ser usado na questão das chuvas do ano passado sumiu, escafedeu-se. E olha só, a notícia está se tornando realidade. Afetadas as cidades da região serrana do Rio de Janeiro. Os moradores tiveram as casas invadidas pela água durante a última madrugada. Dá uma olhadinha. Vídeos publicados na internet mostram uma rua transformada em rio. Casas foram invadidas pela água. A enxurrada que desceu o morro chegou a estourar a tubulação. Entupiu a manilha, entupiu o bueiro, a água passou por cima, essa pedra que desceu, caiu, entupiu o bueiro, a água passou por cima e entrou na casa dos moradores, entrou na quadra. A água transbordou e levou roupas, comidas e objetos pessoais. Nesta casa vivem 15 pessoas, 7 são crianças. Começa a chover, não dá para dormir porque fica preocupado. Com água, o ralo ali, ó, sempre entope, a água vem toda para cá. A chuva nem de longe se parece com aquela que provocou o maior desastre natural da história do país, matando 920 pessoas na região serrana. Mas para quem sobreviveu à tragédia, é difícil dormir tranquilo novamente. Na época, a chuva também veio de madrugada. Na semana que vem, o temporal completa 2 anos. E segundo moradores, pouca coisa mudou desde aquela época. Aqui, nesta área, a chuva ainda é sinônimo de tensão e medo. Laírton vive no Vale do Cuiabá, uma das áreas mais atingidas em 2011. Na época, sobreviveu à enxurrada agarrado a um pé de jabuticaba. Até hoje, espera uma indenização do governo estadual para se mudar daqui. Pedir só mesmo Papai do Céu para nos proteger, porque se chover forte e tiver de encher, vai encher todas as casas aqui da região novamente, porque não fizeram nada após 2 anos de tragédia. Então, acontece tragédia, vai governador, vai senador, vai deputado, tudo chorar as mágoas. Não, nós vamos ajudar, ajuda nada. É por Deus e muita reza mesmo. Bom, vamos fazer a primeira paradinha aqui no Falando Nisso. O Gilberto continua aqui nos orientando sobre a cabala egípcia, de que forma ela pode também te auxiliar no dia a dia aí, a tirar aqueles probleminhas que atravancam aí a sua vida. Fica aí que a gente volta já. Beijo pra minha neta Bianca. Just one name.